Bom dia, meus irmãos, muito bom dia. Saudades, né, de estarmos juntas, mas qualquer dia vai chegar esse dia que vamos poder estar bem uma pertinho da outra, né, como fazíamos, nos abraçando, e só temos que ter paciência. Então, hoje nós vamos ver a última lição, a lição 17 da nossa revistinha do Evangelho de São João, né? A lição que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Que beleza, né? Graças a Deus que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, né? Ele foi o primeiro, primogênito dentre os mortos, né? A adentrar aos céus, e nós também um dia ressuscitaremos para estar com ele em sua glória. Amém. Vamos então orar a Deus, pedir que Ele nos dirija, né, nesse estudo que nós iremos realizar, que Ele me use como um instrumento nas mãos dele. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu tens estado conosco em cada situação, a cada dia, Senhor. Sabemos que podemos contar contigo, Tu és o nosso amigo, o nosso Deus querido, Pai. Eu venho agora te entregar, Senhor, esses instantes que passaremos juntos aqui, que Tu possas ministrar, Pai, esse assunto tão lindo fala da tua ressurreição. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor Deus, e que esse assunto possa falar alto aos nossos corações. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento e que possamos fixar todo o aprendizado, Pai. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. E então, minhas irmãs, vamos iniciar então a nossa lição com o nosso versículo-chave que se encontra aí impresso, né, na lição. Ele está em João 20, 29. Aqui Jesus estava falando com Tomé. Vamos ver. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Felizes são os que não me viram e creram. Nós, né? Nós não vimos a Jesus e cremos, né? Que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia. O alvo, né? O alvo da nossa lição é onde nós queremos chegar como um todo. Essa lição quer chegar aonde? Como um todo, né? Então, é o seguinte, ao estudarmos essa lição, nós iremos ter condições de fundamentar a nossa fé não somente na morte, mas também na ressurreição de Cristo, né? Que bom, Jesus morreu, ele veio com esse propósito, né? Que foi morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje? Hoje ele está assentado, né? Ao lado do Deus Pai, e um dia voltará. Essa é a nossa esperança. Vamos ver, então, os propósitos da nossa lição, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Qual seria esse propósito? Compreender que a mensagem do túmulo vazio, do túmulo vazio, vou repetir. Compreender que a mensagem do túmulo vazio autentica a mensagem da cruz. Oh, meu Deus, é isso aí. Nós vamos, então, compreender que a mensagem do túmulo vazio autentica a mensagem da cruz. O túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou e vai autenticar, sim, né, a morte dele, né, que foi representada, que foi na cruz, né? Diferentemente das outras religiões, o nosso Salvador, o nosso Mestre, ele ressuscitou. Isso é que difere o cristianismo das demais religiões, né? No sentido agora do sentir, ao final da lição, qual deverá ser o sentimento, né, que nós deveremos ter?
ter expectativa de que um dia todos ressuscitaremos diante de Deus. É isso aí, né? Jesus foi o primogênito dentre os mortos a ressuscitar e a estar com Deus. E nós um dia estaremos com ele em sua glória. Amém. No sentido do agir, afinal, o que eu devo fazer? Renovar a mente para experimentar os benefícios da mensagem da cruz, né? Ora, então, aqui fala para a gente renovar, né, a mente para experimentar os benefícios da mensagem da cruz. Quais seriam esses benefícios? O primeiro benefício que eu vejo logo é a nossa vida eterna, né? Benefício da mensagem da cruz, ela nos oferece vida eterna com Deus, aleluia. O segundo benefício, o Espírito Santo em nós, né? Porque tão logo a gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou, ele passou a ser o nosso Senhor e Salvador, né? Pessoal. E quando entendemos, nos arrependemos dos nossos pecados e nos batizamos, após aceitá-lo como Senhor e Salvador, logo, né, recebemos a unção do Espírito Santo em nós, Deus conosco, né? Que coisa! Nós nunca estamos sozinhos e isso nos conforta muito, né? Em saber que Deus está conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Jesus falou, lá estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, vamos em nossa lição hoje, então, falar do Cordeiro, ou melhor, da ressurreição do Cordeiro. Quem é o nosso Cordeiro? Aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1,29 foi quando João avistou quem? Jesus, e apontou para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? É isso mesmo, o nosso Cordeiro é Jesus Cristo. Muito bem. No tempo onde a palavra mais usada em nossos dias é vírus, né? Onde a preocupação maior de todos nós é não se contaminar e nem morrer, ele, que era santo, rei do universo, se despojou da sua glória, ou se despojando da glória que tinha com o Pai, né? Que tinha com Deus Pai, aceitou tirar os trajes seguros, né? O manto da eternidade, podemos dizer assim, para morrer por nós. Deliberadamente, Jesus Cristo não escolheu ser igual à multidão, muito menos se conformou com o século em que vivia. Assim, foi separado por Deus e para Deus como o melhor cordeiro que existiu. Mas quanto lhe custou tudo isso? Qual o preço que ele teve que pagar? Isso mesmo, foi a cruz, né? Ou melhor, morte de cruz. Mas a morte não deteve, não foi assim? De jeito nenhum, pois ele ressuscitou. E hoje ele vive, o nosso Redentor vive. Aleluia! O plano foi consumado. Afinal, o vírus do pecado estava aniquilado. Agora, não somos mais mortos por ele, por esse vírus, de jeito nenhum. Jesus é o antídoto, ele é a vacina, né? Que nos protege de tudo isso. Mas aí a gente pode também refletir, né? Eu gosto muito das reflexões. Quantos estão ainda aí no mundo, né, sem Jesus?
E aí a gente pode pensar que nós temos uma missão a cumprir, né? Dada pelo próprio Jesus, ide por todo mundo, uma ordem, né? Expressa. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Então, é uma responsabilidade muito grande. É, ao mesmo tempo, um privilégio, mas também uma responsabilidade. Muito bem. Há 3 semanas, comemoramos a Páscoa em casa, literalmente falando. Foi? A celebração da Páscoa cristã, ela é diferente da celebração da Páscoa dos judeus. Sabiam? Enquanto a dos judeus foi instituída na época, né, de Moisés, foi instituída na época de Moisés e comemora a libertação do povo de Israel, do cativeiro, né, do Egito, ou do cativeiro egípcio, como preferirem. A Páscoa nossa cristã comemora o quê? A ressurreição de Cristo, o que também não deixa de ser uma libertação, a libertação do pecado, né? Porque na hora que a gente aceita Jesus, reconhece-o como Filho de Deus, né? Que veio, que morreu por nós, para tirar os nossos pecados, eles passam Deus diz que joga esses pecados no mar do esquecimento. Então, nós fomos libertos desses pecados, até a aceitação. Depois, logo que a gente recebe o Espírito Santo, qualquer coisa que a gente venha fazer, transgredimos um mandamento dele, contrariamos, né, a Deus, o próprio Espírito Santo nos incomoda. Não é assim? E aí a gente vai, pede perdão a Deus, né? E procura não fazer mais, né? Deixar de lado o pecado. Mas por que isso acontece? Porque nós somos pecadores ainda, né? Então, a Páscoa cristã também é um tipo de libertação. Afinal, Jesus era o único que podia vir, né, pagar o preço pelos nossos pecados. Enquanto que a Páscoa dos judeus, né, eles celebram, ela foi instituída, como eu falei, por Moisés, e ela foi instituída nessa época, mas ela comemora a libertação do povo de Israel do cativeiro, né, egípcio, ok? Ficar em casa foi a ordem da primeira Páscoa dos judeus, pois o anjo da morte passaria. Né? Não é assim? A história conta? Naquela época, quando o Senhor instituiu a primeira Páscoa, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, que cada família tomasse para si um cordeiro imaculado, sem mancha, macho, né, de 1 ano, um cordeirinho mesmo, para que fosse o quê? Isso mesmo, sacrificado, né? E seu sangue passado nos umbrais nos umbrais das portas, de suas portas, né? De cada família, para que aquela família fosse o quê? Poupada quando o anjo da morte passasse para ferir os primogênitos, tá tocando aqui, ó. Ferir os meu Deus. Para ferir os primogênitos, né, no Egito, tá? E isso aconteceu. As famílias que eram judias, os judeus, né, eles cumpriram tudo aquilo que Deus havia dito e ficou tudo bem com eles, né? Mas nós sabemos que foi uma coisa horrível, né? Lá com o povo do Egito, porque os seus primogênitos morreram. Inclusive o primogênito do faraó, que era o rei do Egito, né? E eu sei que logo depois o faraó acabou libertou esse povo, né, da escravidão, e eles marcharam para a terra prometida, né, que Deus havia prometido, né? Muito bem.
fazendo uma analogia com os nossos dias, também passamos a Páscoa em casa, né? E, pelo menos essa última Páscoa nós passamos em casa, literalmente falando, né? Qual é o nosso anjo da morte? Muito falado, né? Esse tempo todo. O Covid-19, ou coronavírus, como preferirem, né? E assim, vale uma reflexão para todos nós. Como sairemos após o anjo da morte dos nossos dias passar? Como sairemos? Mais fortalecidos em Deus? Mais santificados pelas orações, intercessões, né? Pela meditação constante à palavra de Deus? Hein? Ou estamos desperdiçando o nosso tempo com as distrações, né, que nos distanciam do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que distrações são essas? Os jogos da internet, os programas de televisão, né? As redes sociais. Será que nós estamos dormindo mais? Aproveitando que estamos em casa, aí a gente já dorme a madrugada toda, almoça, depois do almoço a gente resolve, deita e dorme, aí dorme a tarde toda, né? Tem gente que gosta, né? Eu, pelo menos, só durmo pela madrugada. Não gosto nem de deitar durante o dia, mas tem gente que gosta de ficar ali 10 minutinhos, mas será que tem gente também que fica a tarde toda, né? Como nós estamos, como estamos utilizando esse nosso tempo que nós temos? Porque antigamente a gente podia até dar essa desculpa para nós mesmos, né? Não tem tempo de orar muito, eu estou muito atarefada, meu trabalho, eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Cuidar daquilo, não sei o quê. Não podíamos. Mas hoje em dia nós temos todo o tempo do qual necessitamos, 24 horas, porque o pessoal praticamente está em casa, né? A maioria, né? Então, nós temos que lembrar, assim, uma coisa muito importante. Afinal, Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, amém, glórias a Deus, mas ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. E será que nós estamos preparados como aquela noiva prudente, ou as noivas prudentes, né? 5 noivas prudentes da parábola das 10 virgens? Para nós refletirmos. Se Jesus voltasse hoje ou voltar amanhã, nós subiríamos? Então, eu vou deixar essa reflexão com os irmãos, né, que estão me assistindo, porque serve para mim também. Afinal, nós temos o quê? Nós devemos aproveitar esse tempo para a nossa santificação, que é a mesma coisa de eu falar assim, nosso crescimento espiritual. Nós não estamos aqui, e isso tudo não é um processo. Nós devemos crescer até atingir a estatura completa de Cristo. Isso é santificação também, né? A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa se alimentar diariamente, o nosso espírito precisa também da palavra, né? Senão nós ficamos fracos e qualquer situação que nos advém, o que acontece? Ficamos fracos na fé, desanimamos, né? E isso não convém que aconteça, ok? Então vamos refletir nisso, né, direitinho, de buscar aproveitar o máximo que pudermos desse nosso tempo que Deus nos deu. Amém. Queridos, agora vocês já ouviram aí uma musiquinha, eu vou convidá-los a entoarmos um hino, que é o hino do nosso cantor cristão, o hino 99, que fala da ressurreição. Acredito até que as irmãs já saibam, até de cor, né? Eu é que tive que aprender. Eu peço muito, assim, vocês não reparem muito que eu não sou cantora, né? Vou
procurar dar o meu melhor aqui, né? Tomara que eu não desafine, mas se acontecer, os irmãos me perdoem, tá? Mas que seja tudo feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui, introdução. É porque o mouse sumiu ainda, para as crianças pegaram, não sabem onde botou, né? Eis morto salva. E vamos voltar aqui, porque deu uma. Peraí, só um instante, me perdoem, mas eu devo ter esbarrado. Aqui, vamos ver. Ih, eu não sei trabalhar sem mão. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Então, minhas irmãs, saiu alguma coisa, né? Eu espero que os irmãos lá, irmão Ricardo, irmã Érica, né? Não reparem, pessoal do louvor. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos iniciar mesmo, agora que nós vamos falar, né, da nossa lição, que fala o quê? A palavra que eu digo é a Bíblia, né? A palavra de Deus contida na Bíblia, né? Nos ensina o quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para que fôssemos o quê? Justificados diante de Deus. Porque se Jesus não morresse e nem ressuscitasse, a nossa fé seria vã, sem valor nenhum. Concordam, né? Assim como também a nossa pregação. Não é verdade? Mas isso não ocorreu, não aconteceu, graças a Deus. Jesus morreu e ressuscitou. O nosso Cordeiro vive, né? Aleluia! Esta lição que nós estamos agora estudando, né? Ela nos remete, ela nos leva à maior e mais amorosa
prova de amor de Deus à humanidade, né? Que somos nós, que é o quê? A ressurreição de Cristo. Ela foi uma prova de amor, né? Sabemos perfeitamente, porque está nas Escrituras e nós costumamos estudar que na sexta-feira, né, Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, né? Mas e no sábado, o que fizeram os discípulos? Nada, absolutamente nada, pois sábado era o quê? O dia sagrado, né, dos judeus. Mas em compensação, no domingo bem cedinho, né? Ainda de madrugada, era escuro, né? As mulheres foram, né, cuidar do corpo de Jesus, levando aqueles ungüentos, aquelas especiarias que elas mesmo tinham preparado. E o que aconteceu? Primeiro, que mulheres são essas que foram? Maria Madalena, né? Joana, Maria, mãe de Tiago, né? E outras mulheres que com elas estavam. Foram todas lá. Elas, chegando lá, o que aconteceu? Elas verificaram que aquela pedra enorme que tampava o sepulcro estava revolvida, estava deslocada para o lado, e elas acharam o túmulo vazio. A princípio, até elas pensaram, né? Será que algum discípulo veio aqui, levou, ou alguns discípulos vieram aqui e levaram assim, o corpo de Jesus, né? Furtaram o corpo? Chegaram até a pensar nisso. E ficaram muito tristes. Vamos pegar a nossa palavra de Deus, a Bíblia. Eu vou ler para vocês, para a gente também dar um embasamento aqui, o capítulo 20 de João, e vou ler os 18 primeiros capítulos. Gostaria que vocês me acompanhassem com a Bíblia de vocês, ok? Respeitando só as traduções que às vezes diferem, né? Vamos nós. Vai falar da ressurreição, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Muitas coisas que Jesus falava e os discípulos não entendiam, né? Até Jesus comentou, vocês podem derrubar esse templo, em 3 dias eu reedificarei, né? E eles achavam que era um templo físico lá, né? E não, ele estava falando de si próprio, né? Versículo 10 agora. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos ler agora. Jesus agora vai aparecer a Maria Madalena. Vamos ver. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus,
um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, que era o jardineiro, né? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Até aqui por enquanto. Então, nós acabamos de ler, né, nesse versículo 18 aqui, que Maria Madalena foi e anunciou aos demais discípulos aquilo que Jesus tinha dito que fizesse, que ela tinha avistado ao Senhor e todas as palavras que ele lhe disse, né? E os discípulos, a princípio, não creram, né, nas palavras das mulheres. Não creram. Agora vocês veem, né? Não creram. De jeito nenhum. E trazendo agora para os nossos dias. Quantas pessoas, né? Que a gente... quantas pessoas são assim que a gente fala de Jesus, né? Diz, olha, ele veio, ele é o Filho de Deus, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu, mas ressuscitou. E as pessoas parece que ficam ali, ouvem, mas não se emocionam, né? Com aqueles corações endurecidos, né? Meu avô mesmo, ele dizia assim: Marilene, eu só creio naquilo que meus olhos veem. Depois ele morreu salvo até, porque Deus foi tão misericordioso. Enfim, foi um processo, né? A salvação dele. Mas graças a Deus ele está nos braços do Senhor, né? Nós vamos ver daqui a pouco que Tomé também agiu assim, né? Ele não creu. Quando Jesus apareceu aos 10 discípulos, ele não estava presente. E quando eles contaram, ele também não acreditou. Mas isso é para daqui a pouco, a gente vai ler isso direitinho, né? A razão da tristeza e do choro de Maria e também dos discípulos é que a ausência do mestre já havia provocado que angústia, dor, choro, tristeza, né? Nos discípulos, até mesmo antes da morte de Jesus, quando aquelas perseguições, né, dos judeus, enfim, eles estavam apavorados, vivendo todo aquele processo de se esconderem, né, enfim. E sabendo que o mestre estava dizendo que estava chegando a hora dele. Eles estavam tentando se preparar, mas se entristeceram muito, né? E ainda provocou mais tristeza quando Jesus voltou para o Pai, né? Nós sabemos que ele ressuscitou e depois ele foi para Deus Pai. E eles ficaram muito tristes, mas eles receberam um Consolador. Qual foi o Consolador? O Espírito Santo de Deus, né? Que habita também em nossos corações. Aqui vale, né, nesse ponto aí da lição, vale a lembrança, né, dos ensinamentos do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 e 20. Quiserem aí, podem acompanhar na Bíblia de vocês. Quando Paulo, no versículo 19 do capítulo 15, né, de João, falou assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O 20.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi feito as primícias dos que dormem, dos que já morreram. Aleluia! Ele é o primogênito dentre os mortos. Essa é a nossa certeza, né? De que um dia nós ressuscitaremos também para estarmos com Ele em sua glória para sempre. Aleluia, né? Esse assunto é muito bonito, a ressurreição, né? Bom, depois de se apresentar a Maria Madalena, Jesus apareceu para os seus discípulos. Eu vou fazer um resumo para a gente não ficar lendo só a vida toda, porque senão também vai ser cansativo. No entardecer daquele dia de domingo, eles quem? Os discípulos, reunidos às portas fechadas, pois estavam com muito medo, estavam temerosos, assustados, pois tinham, né, visto, ou melhor, presenciado aquela perseguição ferrenha dos judeus, como eu falei, em relação ao seu mestre Jesus. Né? O que fez com que os discípulos se escondessem. De repente, no meio deles, Jesus aparece e diz: Paz seja convosco. Aleluia, né? Jesus mostra as marcas dos cravos de suas mãos, dos seus pés, né? Porque os discípulos, né, a princípio pensaram tratar-se de um espírito. E Jesus, o onisciente, falou: gente, vê se o espírito tem carne, tem sangue. Sou eu, né? E logo depois, Jesus profere as seguintes palavras, que, se não me engano, está em João 20, 21. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. Ele comissionou os discípulos, dizendo: olha, eu vou partir, mas eu envio vocês ao mundo, vocês vão falar de mim, né? Vocês vão pregar, vocês vão anunciar que eu, né, morri e ressuscitei. Ele até já tinha dito isso anteriormente, em 2 capítulos, se não me engano, anteriores, né? 2 ou 3, eu acho que 3. Quando ele estava orando ao Pai, né, no João 17, versículo 18, ele fez uma oração linda no capítulo 17, Jesus, e ele falou assim, vejam só, assim como o Pai, não, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Ele já tinha dito isso em oração. Agora ele fala diretamente aos discípulos no versículo 21. Né? Assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. Eu gosto muito de 2 versículos desse capítulo 17 de João. O primeiro versículo que eu gosto muito é o anterior, é o 17, 18. Não, é o 17, 17, é o anterior. Ainda em oração, ele fala assim: Pai,